Nós conhecemos os fundamentos dos dirigíveis. Isso é anti-Newton no DCTeX. É lógico. Dirigível de transporte com pegada de carbono zero, este é o nosso futuro. Olá, este é o canal de dirigíveis. Sou Júlia Chischkina. Falamos sobre muitas coisas, sobre investimentos, finanças, motores, mas não conseguimos chegar aos dirigíveis. Isso é o motivo pelo qual estamos neste canal. Hoje, eliminaremos a ignorância. Vamos falar sobre dirigíveis com uma pessoa que sabe tudo sobre eles e até um pouco mais. Este é o principal engenheiro dos dirigíveis, Vadim Vassilievich Zubkevich. Olá! Olá! Naturalmente, eu vou interrogá-lo sobre o tema dos dirigíveis, mas primeiro quero apresentar o espectador a você. Quem é você? O que você faz? A que você dedica sua vida? Em que você estudou? Onde trabalha? Eu trabalho com dirigíveis 40 anos, e tudo começou ainda na época da faculdade, quando estudei no MVTU, então o MVGU, nomeado em homenagem a Bauman. Provavelmente ainda é comum, eu simplesmente não sei como o processo de ensino está organizado agora, mas naquela época, além dos estudos e de receber conhecimento, as pessoas também deveriam tentar aplicar esse conhecimento em diferentes setores. Havia uma sociedade científica e técnica estudantil que queria se dedicar à ciência pura. Eles lá, sob a orientação de um professor, estavam envolvidos em algo, realizando algumas pesquisas, escrevendo alguns trabalhos. Havia um escritório de projetos estudantis, e nesse escritório de projetos havia vários grupos que tentavam criar novas tecnologias imediatamente. Um desses grupos se chamava GIALA, Grupo de Estudo de Técnicas de Voo Aerostático. Era liderado por Evgeny Trofimovich Mbaida, e cerca de após a Olimpíada de 80, sendo estudante do terceiro ano, eu entrei nesse grupo e comecei a trabalhar lá. E nós criávamos pequenos aparelhos, aprendíamos algo, entendíamos algo, participávamos de exposições. Naquela época, havia um movimento de criatividade científica e técnica da juventude em toda a União. Eram realizadas exposições de criatividade científica e técnica da juventude e nós participávamos delas. Depois disso, fui trabalhar no escritório de projetos de automação de Dolgo Prudny após me formar em 1984. Era o único, digamos assim, escritório de projetos na União Soviética que lidava com técnicas de balonismo. Quer dizer que desde estudante já está envolvido diretamente com o tema dos dirigíveis. Sim, claro, já são mais de 40 anos. Ou seja, não haverá uma história surpreendente de que de repente essa ideia veio a você? Foi planejado desde o início. Bem, quanto ao que foi planejado não posso dizer, mas assim aconteceu. Ou seja, eu fui para lá, fui levado por amigos que trabalhavam lá e eu gostei, então fiquei... Você é uma pessoa rara que começa sua carreira com algo e continua com isso a vida toda. Não se cansou? Um pouco mais, talvez? Tão fascinante? Não, a criatividade engenheira é fascinante por si só, diversificada, porque há diferentes projetos. Cada projeto é novo, todos começam do zero. Portanto, estamos criando uma vida comum. Mas não posso dizer que passei toda a minha vida apenas com a aviação. Tive um período, cerca de 14 anos, acho, em que trabalhei com tecnologia subaquática. O que você está dizendo? Nós flutuamos no ar, flutuamos debaixo d'água. É praticamente a mesma coisa. Apenas a densidade do meio é diferente. Aliás, falando sobre como sempre há diferentes frentes de trabalho, em várias áreas. Quão diferentes são os dirigíveis modernos de hoje em dia e aqueles que apareceram há 100 anos atrás? O que exatamente é um dirigível de há 100 anos e como ele se compara aos de hoje? Vamos começar até mesmo antes de 100 anos atrás. O ser humano voou pela primeira vez no ar, não em aparelhos que voam por princípios dinâmicos, como aviões ou helicópteros, onde a força de sustentação é criada pelo ar em movimento, mas sim que o voo inicial foi em um aparelho aerostático. Todos começam com os irmãos Montgolfier. Isso ainda é no século XVIII. Ou seja, no século XVIII, o ser humano voou pela primeira vez no ar, começou a voar, e o século XIX foi realmente a era dos balões livres. Eles estavam muito desenvolvidos, as pessoas voaram muito. Poucos sabem, por exemplo, que durante a Guerra Franco-Prussiana, as tropas prussianas bloquearam completamente, sitiaram Paris. A única maneira pela qual o Paris sitiado se comunicava com o resto da França eram os balões livres. Ou seja, as pessoas decolavam e transmitiam algumas, mensagens e informações sobre isso. E a própria palavra dirigível é francesa, que literalmente significa controlado em francês.
Ou seja, havia balões livres que, digamos, voam à mercê do vento. Nós escolhemos o vento certo, subimos ao ar e, graças à força aerostática, voamos para onde o vento nos leva. Claro, escolhemos o vento que queremos que nos leve. E à medida que os motores começaram a se desenvolver, quando motores cada vez mais potentes surgiu a questão de não voar contra o vento, ou seja, já a potência dos motores permitia. E em algum momento da segunda metade do século XIX, começaram a aparecer aparelhos de voo aerostático com motores, que já tentavam lutar contra o vento e voar contra ele. No início, claro, os motores eram muito fracos e as velocidades eram baixas, 40 km/h e 50. Mas o progresso continuou, e de fato a era clássica do dirigível é isso. O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando os maiores dirigíveis foram construídos, nos quais ocorreram os voos mais bem-sucedidos. Poucos sabem que o homem alcançou o polo pela primeira vez em quê? Não com cães, não em um avião, mas em um dirigível. Isso foi em 1927 ou 1928. Foi uma expedição no dirigível Noruega, no dirigível que foi construído por Nobel. Eram dirigíveis muito conhecidos, mas o maior dirigível soviético nacional, o SRV-6, também foi construído por Umberto Nobel, italiano. Sob sua supervisão, ele foi construído. Para seu tempo, era um aparelho excepcional. Nele foram estabelecidos recordes de duração de voo. Uma vez, ele voou por 130 horas no ar. Isso é mais de 5 dias, imagine. 5 dias no ar. Nenhum outro aparelho pode fazer algo semelhante. Novamente, vamos lembrar da era do Zeppelin, ou seja, o aparelho mais famoso do tipo rígido, o Zeppelin Z-127. Ele, se não me engano, voou quase 130 vezes para a América do Sul, da Alemanha de volta. Ou seja, Friedrichshafen, Buenos Aires e de volta, você pode imaginar. Ele deu a volta ao mundo com 3 paradas intermediárias. O problema daqueles dirigíveis era, digamos, que eles voavam ainda com hidrogênio. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre o princípio aerostático de voo? Porque já que é Litbest, então vamos contar tudo, como se diz, desde Adão. O problema é que isso é perigoso. Sim, o hidrogênio é perigoso. Então, o que é aerostática? Ou seja, há um gás que é mais leve que o ar, há a lei de Arquimedes, que diz que qualquer corpo colocado em um meio é empurrado para fora desse meio, flutua com uma força igual à massa do meio deslocado. Se for água, sua densidade é de aproximadamente cerca de 1000. Água doce aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, portanto, digamos um recipiente com volume de aproximadamente 1 metro cúbico, submerso na água, é empurrado para fora da água com uma força de aproximadamente cerca de 1000 kg. O ar é um meio muito menos denso. A atmosfera é como é. Em outros planetas há uma atmosfera mais densa, como em Vênus. Ou, ao contrário, muito mais rarefeita, como em Marte. Enquanto na Terra a atmosfera é assim, existe na tabela a atmosfera padrão, porque os parâmetros do ar variam um pouco, mas geralmente considera-se a atmosfera padrão. O que é a atmosfera padrão? É ao nível do mar, a uma temperatura do ar de 15 graus Celsius, a densidade do ar é de cerca de 1.225 kg. 1 metro cúbico de ar pesa isso. Portanto, se criarmos, por exemplo, um veículo aéreo teórico e imaginário que tenha aproximadamente 1000 metros cúbicos de volume, ele desloca aproximadamente 1.225 kg de ar. Se criarmos um aparelho de 1000 metros cúbicos com o peso da estrutura e o peso do gás dentro, que somam aproximadamente 1.225, ele simplesmente subirá no ar como um aparelho aerostático e voará pelo ar. A força de sustentação realmente depende da densidade do gás que usamos. O gás mais leve, sem dúvida, é o hidrogênio, que pesa cerca de 80 gramas por metro cúbico, mas é extremamente perigoso, pois ele queima e é altamente explosivo. Não é tanto que ele realmente queima, mas em uma faixa muito ampla, quando se mistura com o ar, ele forma misturas explosivas que simplesmente detonam. Não explodem como explosivos. O hélio é não inflamável, inerte, um gás completamente seguro. Portanto, o hélio é muito mais difícil de obter. A tecnologia das décadas de 20 e 30 ainda estava se aproximando de conseguir produzir hélio em escala industrial.
Portanto, todos voavam com hidrogênio. Realmente é de se tirar o chapéu para essas pessoas, porque a tecnologia era bastante complexa, os aparelhos eram muito grandes, os métodos de cálculo eram imperfeitos, não havia tecnologia computacional e, de fato, os materiais, falaremos sobre os materiais separadamente, não eram os mais avançados, e as pessoas voavam, realizando voos até o Polo Norte, ao redor da Terra, atravessando o Atlântico. Isso realmente é sorte. É preciso tirar o chapéu para a coragem, de fato, para o gênio engenheiro das pessoas que criaram tais veículos aéreos. Mas você já disse que era muito difícil calcular tudo isso, praticamente impossível, e as pessoas conseguiam? Isso se deve a quê? Bem, não se pode dizer que era impossível. Apenas os métodos de cálculo eram empíricos, baseados em grandes suposições. As pessoas não contavam, digamos, até cada rebite, até cada parafuso. Elas, em geral, tinham uma noção da resistência. Não se aprofundavam muito na resistência local. E, digamos, o conhecimento sobre a turbulência da atmosfera ainda era imperfeito. Os materiais, embora o duralumínio já tivesse surgido, agora existem materiais muito mais modernos e tudo isso pode ser feito mais leve e mais resistente. Mas vamos não nos desviar de nossas conversas. E claro, se na década de 20 e 30 já pudéssemos obter, de forma industrial, a quantidade necessária de hélio, tais acidentes terríveis que levaram ao declínio da era dos dirigíveis nunca teriam acontecido, porque, veja, o maior dirigível já construído foi, de fato, o Hindenburg LZ-129, que é realmente simplesmente um aparelho colossal com um comprimento de mais de 250 metros. O que aconteceu, como foi posteriormente estabelecido, foi que uma das amarras internas realmente estourou. Logo adiantando, você não acredita na teoria da conspiração de que isso foi sabotado intencionalmente para promover seu perigo? Não, tudo aconteceu como aconteceu inevitável. Bem, você entende. A técnica é complexa. Tudo é possível. E imagine, uma amarra estourou. Se ele tivesse sido preenchido com hélio, ninguém teria notado. Mesmo se ele tivesse perdido completamente o gás de sustentação de um de seus 17 compartimentos, provavelmente o piloto nem perceberia que algo aconteceu. Mas assim, o hidrogênio que escapou pela ruptura do envelope de gás se misturou com o ar ao redor e bastava qualquer faísca eletrostática para que tudo isso pegasse fogo e queimasse diante dos olhos das pessoas. É até mais difícil realmente imaginar uma antipropaganda. Mas os defensores da teoria da conspiração dizem que é muito estranho como a cadeia de fechamento de tudo isso aconteceu aqui e ali em um determinado prazo. Todos simplesmente esqueceram os dirigíveis. Todos os colocaram de lado. Não precisamos de nenhuma teoria da conspiração. Primeiro, porque inspirou todos os que se sentiram motivados pelo sucesso dos voos do dirigível LZ-127, que realmente mostrava sucessos impressionantes. É um verdadeiro milagre da engenharia. A aeronave, construída em 1928, voou, e muitos correram atrás. Os americanos correram atrás dos alemães, os ingleses também, mas eles não tinham essa escola, ou seja, a empresa Zeppelin já havia construído dirigíveis desde 1900, se não me engano, em 1902 ou 1903, e eles construíram, se pegarmos o número LZ-127, significa que 126 aparelhos foram construídos antes disso, havia uma experiência colossal. E claro, muito foi alcançado por meio da experiência. E quando as pessoas, digamos assim, decidiram correr atrás e não havia métodos de cálculos perfeitos, tentaram começar do zero. Criar aparelhos não piores, mas até melhores, eles, claro, cometeram alguns erros. E você acha que tudo aconteceu ao mesmo tempo? Porque todos eles saíram para os voos ao mesmo tempo. E até mesmo a morte do dirigível RC em inglês não teria sido tão terrível se houvesse, de fato, hélio em vez de hidrogênio. Depois, ele foi sobrecarregado. Mas vamos evitar entrar em detalhes técnicos sobre esses dirigíveis. E o mais importante que eu considero é que não há nenhuma teoria da conspiração. Todos entendiam que a guerra se aproximava, e o dirigível é, afinal, um meio de transporte em tempos de paz, praticamente inútil para a guerra. Por quê? Muito grandes, muito lentos, alvos muito fáceis. Portanto, já nos anos da Primeira Guerra Mundial, os alemães tentaram ativamente bombardear a Inglaterra. E, digamos assim, os sucessos desses bombardeios são bastante duvidosos em comparação com os esforços que foram despendidos. Mas com o desenvolvimento da defesa antiaérea, esses aparelhos se tornaram simplesmente inúteis.
E todas as forças foram direcionadas para a criação da aviação de combate. Mesmo esse famoso LZ-127 Graf Zeppelin, que deu 3 voltas ao redor da Terra, que cruzou o Atlântico 130 vezes, foi simplesmente desmontado. Embora pudesse voar cada vez mais longe em 1940, precisava apenas de duralumínio. Não havia duralumínio suficiente para os aviões de combate, então foi desmontado e todo esse duralumínio foi para a construção da aviação de combate. E após a guerra, a aviação de passageiros já havia alcançado tais alturas, distâncias e velocidades que os dirigíveis já eram lembrados. Ou seja, havia programas de dirigíveis pós-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial havia projetos muito interessantes, posso também falar sobre eles. Poucos sabem que os americanos usaram seus dirigíveis, que construíram durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para a defesa antissubmarina. Ou seja, os comboios que atravessavam o Atlântico, que eram acompanhados por dirigíveis, praticamente não sofreram com os ataques dos submarinos alemães. Afinal, o dirigível servia como meio para detectar submarinos, transmitir suas coordenadas, para que alguns navios de combate que protegiam os comboios pudessem afastar esses submarinos. Eles se mostraram muito eficazes, e muitos dirigíveis foram construídos voando sobre o Atlântico. Eles voaram após a guerra. O último dirigível que os americanos desativaram da Marinha foi em 1962. Eram os maiores dirigíveis de estrutura flexível. Era o LZ-3V, corretamente todas as designações. Era o maior dirigível de estrutura flexível, com cerca de 42 mil metros cúbicos. Estrutura flexível. Vamos falar mais sobre isso. Dirigíveis, tipos possíveis de dirigíveis, flexíveis, semirrígidos e rígidos. Ou seja, dirigíveis flexíveis são aqueles cuja casca é como um balão, feita de certos materiais, com hélio dentro, e um balonete, como um balão de ar. Como um balão de ar, sim. Ou seja, a forma é mantida pela pressão interna. Os primeiros materiais que permitiram a criação de tais dirigíveis eram, de fato, à base de algodão, eram fios de algodão, e os revestimentos eram de borracha natural, ou seja, de borracha. Os materiais eram bastante imperfeitos. Já que estamos falando sobre materiais, vamos conversar um pouco sobre termos têxteis, ou seja, a resistência dos materiais têxteis é atualmente medida em unidades como centinewton por decitex. O que é centinewton? Centinewton é uma centésima parte de um newton. Tex é o nome dado a um fio de tal espessura que, com 1 km de comprimento, pesa 1 grama. E decitex é um fio que tem uma espessura ainda menor. Sim, que com 10 km de comprimento pesa 1 grama. Portanto, aqui está um fio deles. Vamos construir uma linha de resistência dos fios modernos, desde os primeiros até os mais modernos que podemos aplicar na técnica de aviação. Se pegarmos fios de algodão, mesmo dos melhores tipos de algodão de fibra longa, a resistência do fio é de cerca de 3,5 centinewtons por decitex. Assim, 3,5. Isso significa que é a melhor entre as fibras naturais. Ou seja, não viscose, talvez a seda seja melhor, mas a seda é cara. Portanto, ainda assim, no dirigível, as bases eram de tecidos de algodão. Por volta da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, surgiram os nylons. Os nylons têm uma resistência de cerca de 6,7 centinewtons por decitex. Eles são 2 mais fortes. 2 vezes, sim. Por volta dos anos 50, não me lembro exatamente, anos 50, talvez 60, início dos anos 60, são fibras sintéticas de poliéster. Aqui, elas são conhecidas pelo nome de Lavsan. Lavsan? Lavsan? Sim. São fibras de poliéster. Lavsan. Onde podemos vê-lo? Em roupas. Muitas vezes, tecidos de Lavsan ainda são usados em roupas. Uma jaqueta como uma que repele água, uma jaqueta comum. É apenas um tecido muito resistente. Portanto, Lavsan ou poliéster, isso é cerca de 10-12 centinewtons por decitex. Por volta dos anos 70 surgiram fibras de alta resistência, que logo foram usadas na fabricação de coletes à prova de balas. Todos conhecem pelo nome de Kevlar. O Kevlar é cerca de 22 centinewtons por 20 decitex. Isso significa que o dirigível talvez não poderia ser perfurado por armas de fogo convencionais.
Bem, ainda assim, lá é uma camada. Ainda assim, no colete é a prova de balas isso. É possível sim. No colete à prova de balas, são muitas camadas de Kevlar para que seja a prova de balas. Normalmente, na base têxtil, na fibra de balão, é uma camada. Materiais mais modernos, ainda assim, o Kevlar é bom, é resistente, mas suporta muito mal cargas de impacto. Se você pegar um fio de Kevlar e puxá-lo rapidamente, ele se romperá com menos esforço do que se você simplesmente puxá-lo lentamente. Surgiram fibras sintéticas ainda mais modernas sob a marca registrada Vectran, que conhecemos muito melhor. Não vou falar sobre química e, em geral, Vectran e Vectran. Isso é cerca de 23 centímetros por Decitex. E o Vectran se mostrou realmente tão eficaz. Primeiro, ele organiza uma adesão muito boa com materiais poliméricos. Que adesão é a capacidade de ligação, ou seja, aplicamos um material polimérico na base têxtil, principalmente poliuretano, e a ligação entre essa camada superior de poliuretano e a camada de força do Vectran é tal que, quando soldamos os tecidos, precisamos ter uma sobreposição de 15 e 20 mm e obtemos uma costura de resistência equivalente. Ou seja, pegamos essa costura, puxamos e ela se rompe não na costura, mas no material principal. Portanto, é suficiente soldar uma sobreposição de 15 e 20 mm devido à excelente adesão entre o poliuretano e o Vectran. Mas agora, este é o auge, digamos assim, dos materiais de balonismo à base de Vectran. Mas existem fibras sintéticas mais resistentes. Por exemplo, o Zylon, isso é cerca de 29 centinewtons por Decitex, um pouco... E o que resistência nos proporciona? Isso nos dá a possibilidade de criar um dirigível macio de maior e maior volume. Quanto maior fazemos o tamanho, mais resistente precisamos que seja o tecido. Claro, podemos conseguir isso usando fios mais grossos, tecidos mais densos, várias camadas de tecido, mas tudo isso leva ao aumento do peso do tecido, enquanto assim podemos criar um tecido muito leve. Com os modernos materiais de Vectran, onde a camada de força é de Vectran, já é possível criar um dirigível macio, podendo criar cerca de 100 mil metros cúbicos adicionais. E uma leveza como o primeiro algodão sobre fios leves, estamos falando de um peso exatamente igual, apenas será muito mais resistente e durável. Ele será mais leve, até mais leve ainda. Por exemplo, mesmo esses dirigíveis americanos que voaram logo após a Segunda Guerra Mundial, que usaram como defesa contra submarinos, ainda tinham nylon. E o tecido, onde estava a estrutura principal desse grande dirigível, que tinha 30 mil metros cúbicos, pesava cerca de 800 gramas por metro quadrado. Agora, com base em Vectran, é possível criar um tecido com resistência semelhante ou até superior, pesando 300 gramas por metro quadrado, ou seja, todo esse progresso nos materiais é simplesmente colossal. Portanto, com os materiais modernos, esses dirigíveis devem ser muito melhores, muito mais confiáveis e muito mais aperfeiçoados. Qual é o ponto fraco do dirigível macio? Qual é o perigo? É que devemos estar constantemente atentos à pressão interna. Bem, durante o voo isso é compreensível, pois estamos sempre monitorando, mas quando ele chega e se posiciona no mastro. Mesmo no mastro, quando desligamos completamente o dirigível, também precisamos monitorar. Não podemos permitir que a pressão interna da estrutura desapareça. Caso contrário, esse dirigível será imediatamente destruído por uma rajada de vento mais ou menos forte, ou talvez... E destruído de que maneira exatamente como... Veja, se tivermos uma estrutura lisa, que possui a pressão interna necessária, que foi calculada, que é segura e que é mantida dentro dos limites necessários, então a resistência, não vou citar números, é uma resistência muito pequena dessa estrutura ao longo do eixo. Assim que a pressão desaparece e devido ao fluxo de ar na parte frontal, forma-se uma colher, ou seja, um amassado, e a resistência aerodinâmica desse dirigível aumenta mais de 10 vezes. E o ocorre visualmente aqui? Visualmente, ele se soltará, arrancado do mastro e levado. Ele perderá o controle, será levado pelo vento, será levado. Portanto, nunca devemos permitir que um dirigível assim perca a pressão interna. É necessário monitorar essa pressão enquanto ele estiver no mastro. Tudo isso é constantemente monitorado. Mas, no entanto, ele tem o direito de existir, certo? Tem, claro, tem.
Todos os dirigíveis modernos que voam, como o Skyship, Zeppelin NT e o alemão WDL, certamente. Ninguém se incomoda com característica dele. Bem, porque eles voam, decolaram, realizaram sua publicidade ou filmagem, ou levaram passageiros, como o Zeppelin NT faz sobre o Lago de Constança, e atracaram. Apenas isso requer esforços adicionais. Sobre os dirigíveis macios, não falamos mais. Por que surgiram os dirigíveis semirrígidos? Os dirigíveis semirrígidos foram um certo compromisso, porque o dirigível rígido é muito trabalhoso de se criar, e a resistência, digamos, das fibras de algodão não permitia a criação de dirigíveis macios de grandes volumes de algodão. E então, de fato, Umberto Nobile realmente propôs este esquema de dirigível semirrígido, que tinha embaixo uma grande viga de quilha desenvolvida, que permitia transferir suavemente todas as cargas de todas as massas concentradas para uma casca não muito resistente. E devido ao fato de que a viga de quilha adicionava rigidez, era possível manter dentro de um dirigível assim, digamos, uma pressão muito baixa, que até mesmo o tecido de algodão poderia suportar. Esses dirigíveis de Umberto Nobile, tanto da Itália quanto da Noruega, quanto da URSS V6, tinham cerca de 18.500 metros cúbicos, ou seja, cerca de 110, 120 metros, aproximadamente 115 metros de comprimento, e a pressão que eles mantinham durante o voo dentro desse dirigível era de cerca de 5 milímetros de coluna d'água. Você pode imaginar, você tem um tubo de vidro curvado e você colocou água colorida nele. Uma extremidade do tubo está conectada à casca e a outra está simplesmente aberta para a atmosfera. E a diferença de níveis entre este lado e aquele será de apenas 5 milímetros. E nos dirigíveis macios, ou talvez... Aqui estão os dirigíveis modernos, já que trabalhei muito com os dirigíveis AU-30 que criamos no Centro de Invenções da ORG-1000. Temos, digamos, uma faixa de pressão que mantivemos no envelope, ou seja, a pressão em que os ventiladores eram garantidamente acionados e a pressão em que as válvulas eram garantidamente abertas, ou seja, não abaixo de... A ativação dos ventiladores, não acima da abertura das válvulas, era de cerca de 45 a 60 metros, ou seja, mais de 10 vezes. E devido a isso, e ao uso de materiais modernos, tínhamos uma base de poliéster no U-30 e o dirigível voava normalmente, mantivemos essa pressão. Tínhamos 2 ventiladores, 4 válvulas e balonetes. Muitos perguntam o que são balonetes e para que servem nos dirigíveis, na configuração macia. Vamos falar um pouco sobre isso, ou seja, o volume de gás respira constantemente. A temperatura do ar aumentou um pouco, o Sol aqueceu, o hélio se expandiu, o Sol se escondeu atrás das nuvens, o hélio se contraiu, subimos um pouco mais, a pressão atmosférica diminuiu um pouco e novamente o hélio se expandiu. Isso é tipo de estabilizador. Isso, digamos, é uma possibilidade, uma maneira de manter essa pressão no envelope em limites muito estreitos. Assim que por algum motivo subimos ou a temperatura do gás aumenta, o gás se expande. Dentro do envelope temos cavidades de ar, ou seja, há uma membrana que separa a cavidade gasosa dentro do envelope da cavidade de ar. E podemos manter a pressão dentro do envelope liberando o ar, e quando ao contrário descemos ou quando a temperatura do gás cai, para que não percamos a pressão interna, precisamos aumentar a pressão no envelope, ligamos os ventiladores. E um dos sistemas principais de qualquer dirigível macio é o sistema ar-gás, ou seja, um sistema que, com a ajuda de sensores, monitora automaticamente a pressão no envelope e, em primeiro lugar, sinaliza para o piloto que ele tem baixa pressão, alta pressão, e automaticamente liga o ventilador, automaticamente abre as válvulas para manter essa pressão dentro dos limites necessários. Nos dirigíveis semirrígidos é mais ou menos a mesma coisa, mas lá, devido à possibilidade de uma pressão mais baixa, isso se torna um pouco mais fácil de fazer, enquanto nos dirigíveis rígidos isso não é necessário, especialmente talvez nos dirigíveis rígidos modernos, onde haverá um sistema combinado, ou seja, a resistência será criada tanto pela estrutura rígida quanto pela pressão,
mas nos clássicos Zeppelin, onde a resistência era garantida apenas pela estrutura, havia apenas bolsas de gás que viviam sua própria vida. Ou seja, subimos, elas se expandem, descemos, elas se contraem e não havia necessidade de monitorar a pressão interna. Então, de que materiais exatamente ou especificamente são feitos os rígidos? Bem, se pegarmos os clássicos dirigíveis, então essa é, claro, a famosa descoberta do duralumínio. Ou seja, na década de 30, ele era chamado de colcho-alumínio. Ou seja, quando se percebeu que se houvesse a possibilidade de ligas adicionar aditivos que melhoram as propriedades do material, se adicionarmos um pouco de zinco e um pouco de cobre ao alumínio, obtemos uma liga que permanece tão leve quanto o alumínio, mas, digamos, sua resistência já se aproxima da resistência dos aços. E toda a aviação moderna é construída com essas ligas de duralumínio. Todos os aviões modernos, ultimamente, estão sendo substituídos por materiais plásticos, porque a fibra de carbono, primeiro o compósito de vidro e depois a fibra de carbono, são materiais ainda mais avançados. Mas vamos imaginar que o duralumínio tem uma densidade semelhante à do alumínio, cerca de 2,8 gramas por centímetro cúbico, enquanto a fibra de carbono está em torno de, bem, dependendo da marca, do tipo, cerca de 1,4 ou 1,7 gramas por centímetro cúbico, o que é 2 vezes mais leve. Ao mesmo tempo, se a resistência do duralumínio é de cerca de 350 megapascais, a dos compósitos de carbono pode ser superior a 1000 megapascais, 4 vezes mais resistente. Ou seja, se criarmos um dirigível moderno a partir de fibra de carbono, você pode imaginar o quanto mais leve ele pode ser, quanto mais podemos alocar para certos sistemas. Podemos torná-lo muito mais resistente, o casco, devido ao fato de termos uma grande reserva de massa. E a escolha influencia. O material afeta o custo final? Claro que realmente influencia, mas digamos assim, eu acho que o custo do material para estruturas aeronáuticas é de fato, de alguma forma, uma questão de porcentagens. Não é o primeiro. Em torno de porcentagens. O mais importante é observar a intensidade de trabalho, ou seja, quão trabalhoso é. Afinal, grandes estruturas aeronáuticas são produzidas de maneira um pouco diferente. Ou seja, são criadas matrizes especiais de grande tamanho e lá são montadas camada por camada. E por que as estruturas de fibra de carbono são muito caras? Porque a ferramentaria é muito cara. Se formos falar sobre dirigíveis, os novos dirigíveis ou novos dirigíveis com casco rígido serão criados com uma tecnologia completamente diferente. Serão tubos de fibra de carbono. Produzir um tubo de fibra de carbono não custa nada. É um molde, e você simplesmente enrola o tecido em um rolo, depois cura e obtém um material muito leve e muito resistente. E além disso, você tem uma grande variedade desses tubos, pode haver diferentes diâmetros, diferentes espessuras. Você pode aplicar de forma muito precisa em cada local específico um tubo exatamente do tamanho que é necessário. E depois, já criar estruturas espaciais de treliça a partir desses tubos, utilizando elementos de conexão de diferentes tipos. Isso não é nada complicado, nada mais tecnologicamente simples, fácil de entender, compreensível e realmente é até impossível de imaginar. Portanto, criar um corpo de dirigível a partir de tubos de fibra de carbono, eu considero que é possível, é claro que é necessário trabalhar nisso, para que esses nós de conexão sejam confiáveis, para calcular a estrutura com precisão, para aplicar de forma muito competente, sem sobrecarregá-la e ao mesmo tempo torná-la segura. Mas tanto em termos de intensidade de trabalho quanto em relação à eficiência de peso, o corpo será significativamente melhor do que o que foi feito nos dirigíveis na década de 1930. Você disse que será feito, mas no mercado mundial ninguém faz isso. Atualmente existem projetos que tentam fazer tais dirigíveis. Sergey Brin, um dos fundadores e proprietários da empresa Google, não divulga muito que está trabalhando em um dirigível assim. Ou seja, ele está em construção, está sendo criado. Infelizmente, ainda não voou porque eles estão trabalhando nisso, mas esses trabalhos estão em andamento. Estou interessado em suas jogadas nos bastidores. Você diz que ele não divulga, mas você sabe. Como você conhece todos os concorrentes, como você descobre... Bem, é o boca a boca, alguém traz alguma informação importante. Resumindo, em qualquer negócio, em qualquer área, é tudo como em qualquer lugar.
Bem, sim, claro. E aqueles que estão cozinhando na mesma, digamos assim, na mesma panela, eles todos se conhecem mais ou menos um pouco. Então, fale sobre os concorrentes russos. Quem mais está envolvido? Vamos começar com a informação. Há 6 meses, o presidente emitiu um decreto "Vamos ter dirigíveis". Como foi isso? Que tipo de decreto é esse? Mas depois disso, todos começaram a se movimentar. Em Novosibirsk, houve um fórum. Engenheiros se reuniram, discutindo o mercado atual. Aqui toda essa história foi de forma significativa renovada. Agora conectaram o crowdfunding. Bem, eu, digamos assim, não posso falar por todos, mas em Novosibirsk eu não estive nesse fórum. Bem, digamos que há de fato interesse, porque todos entendem que os dirigíveis têm seu próprio nicho. Não é um avião, não é um helicóptero. Ou seja, por exemplo, um dirigível nunca voará tão rápido quanto um avião. Todos entendem isso perfeitamente. Um dirigível nunca poderá pousar em um espaço tão pequeno quanto um helicóptero, apenas por causa de seu tamanho. Todos entendem isso também, mas ele pode ultrapassar tanto o avião quanto o helicóptero, por exemplo, na duração do voo de maneira significativa. Por exemplo, nem o avião nem o helicóptero podem ficar no ar por 5, 7 dias. Um dirigível pode, de forma impressionante. Com o desenvolvimento moderno da tecnologia de drones, digamos assim, não há necessidade de voar rápido, consideravelmente. Eu, por exemplo, considero, essa é a minha opinião firme, que toda a aviação de transporte deve ser não tripulada. Por quê? Porque um dirigível voa, por exemplo, a 120, 130, 150, mais 180 km por hora. E imagine que você precisa voar, digamos, 3, 4, 5 mil quilômetros, então você entra em um voo por vários dias. Isso significa que você deve ter várias equipes a bordo, ou seja, alguém está no controle, alguém está pilotando a aeronave e alguém está descansando. Portanto, são necessárias cabines. Provisões, conforto. Sim, o mais importante é que todos recebam seus salários. E os salários da equipe de voo não são exatamente baixos. Portanto, os dirigíveis não tripulados do mesmo tamanho e volume serão economicamente vantajosos, mas que voam sem pessoas, apenas controlados por um operador. Digamos que são geridos por inteligência artificial, mas controlados por um operador em terra. E esses dirigíveis, sim, eles podem, em primeiro lugar, aumentar significativamente a proporção do peso de decolagem desse aparelho e também aumentar consideravelmente a carga comercial. Porque uma coisa é ter pessoas a bordo, onde há requisitos de segurança completamente diferentes, sobre a duplicação de sistemas, sobre instalações de energia, sobre tudo. E outra coisa é, digamos, você perder 60 toneladas de carga. Isso ainda é uma vida humana, são coisas incomparáveis. Você está falando exatamente sobre entregas de carga, essas coisas? Ao mesmo tempo, para voos de passageiros, eles podem ter 2 planos adicionais e complementares. Podem ser de entretenimento, como passeios turísticos emocionantes, incríveis e relaxantes, que é o que a Zeppelin Nitti faz sobre o Lago de Constança. Ou seja, lugares bonitos, belas vistas em excursões aéreas. Nenhum avião ou helicóptero oferece o mesmo nível de segurança e conforto que um dirigível proporciona. Sensações incríveis. E sensações incríveis. Mas o avião voa alto, rápido, você vê algo lá? Bem, sim. E aqui, de fato, pode haver vários projetos, até mesmo fazer um piso de vidro em parte da gôndola para que se possa andar. Até que ponto isso pode ser acessível para uma pessoa média? Atualmente, os preços dos voos estão muito ruins. E quão acessível isso pode ser? Passeios turísticos. Isso pode ser acessível quando for em massa. Enquanto isso, tudo é produzido, digamos, em pequenas séries e individualmente é bastante caro. A empresa Zeppelin Inti, por um voo de 1 hora, 400 euros na minha opinião. Bem, 40 mil, isso, claro, é o residente médio. Ah, Mas pessoas de todo o mundo estão chegando lá. pessoas de todo o mundo estão chegando, sim. Sim. Bem, se for em massa, os preços dos bilhetes podem ser reduzidos em 10 vezes. Ou seja,
A produção em série realmente proporciona uma redução colossal nos custos de produção de tudo isso. E, ao mesmo tempo, os dirigíveis podem ser demandados também no transporte de passageiros, especialmente em rotas curtas. Veja, organizar uma linha aérea para distâncias menores que 400 quilômetros não é especialmente viável. Ou seja, 400 quilômetros, mas ainda mais ou menos a economia se encaixa. E, digamos, 200 quilômetros. As pessoas me perguntam se é possível fazer uma linha Tula-Moscovo de dirigível. É possível. Eu vou chegar até você de dirigível? Bem, não conseguiremos competir com o ônibus. Mas, por exemplo, há muitos lugares onde o dirigível não terá concorrência. Sempre dou o exemplo da distância entre as duas cidades, Tallinn e Helsinki, que é de 90 quilômetros, mas estão separadas pela Baía da Finlândia, e o ferry leva 4 horas. E se for de carro? Como você vai carro através para Vadia? Lá não há ponte, nada, sem opções. Não, 90 km pontes ainda não estão sendo construídas. Ou seja, temos duas opções. Ou você navega ou você voa. Voa, 90 km. De avião, ninguém vai te levar 90 quilômetros. Não é economicamente viável, ele nem terá tempo de ganhar altitude. Embora existam rotas de 90 km, isso deve ser subsidiado pelo governo. Ou seja, nenhuma comercialização, exploração de tal linha. Não só se você tiver um helicóptero particular. Sim. Mas é possível criar uma linha de passageiros de dirigível de 90 km. E há muitos lugares assim no mundo. Certo, quanto tempo levará para o dirigível subir, voar e descer, aproximadamente em média? Não precisa subir muito. A altura ideal de voo é 500 metros. Não é preciso subir mais. Quanto tempo isso levará? Aqui estão 90 quilômetros. Este navio leva 4 horas. Pode não ser 4, pode ser 3, dependendo da velocidade. Bem, 3 a 4. Menos de 1 hora. Isso pode ser feito como um bonde. Ele voará de ida e volta a cada hora. Afinal, isso é no exterior, podemos agora tentar encontrar pontos semelhantes na Rússia. Afinal, a aglomeração de Helsinki já tem mais de 1 milhão de habitantes. A aglomeração de Tallinn já tem mais de 500 mil habitantes. Ou seja, se houver possibilidade de voar de ida e volta como um bonde e ainda por preços semelhantes, eu acho que essa linha será muito procurada. Por preços semelhantes não tão cedo? Não tão cedo. Suponha que há muitas ilhas, como a ilha de Man, que está localizada entre a Inglaterra e a Irlanda. Houve projetos, eles também queriam criar uma linha de dirigíveis em relação à Inglaterra, porque levar 4 horas de barco é também um prazer. Especialmente quando está tempestuoso, quando o barco balança. Não havia um dirigível em série. Imagine, o Mar da Galileia, quantas ilhas há lá, quantas seriam necessárias, o arquipélago indonésio, esses lugares. Até mesmo eu na Rússia vejo, no ano passado fui de carro para a Carélia e passei por Petrozavodsk. E do outro lado do lago Onega, tudo em Onege, está praticamente isolado. Para chegar a Petrozavodsk, ou você precisa ir de barco nessa lancha que só navega no verão e no inverno não há conexão, ou precisa dirigir ao redor do lago Onega. Se houvesse um dirigível assim e houvesse um porto no aeroporto, todas as pequenas cidades que estão além do Lago Onega estariam conectadas à sua capital, Carélia. Há muitos lugares assim. É bom que chegamos à Rússia, porque o que está na Europa e na América hoje em dia, digamos, não é muito interessante. A que estou me referindo? Agora, com os aviões, estamos enfrentando algum tipo de crise. Há rumores de que não há componentes, que não há pessoas qualificadas, que os aviões estão envelhecendo, não há quem os mantenha, tudo isso está ficando mais caro, as unidades de técnica estão diminuindo, porque devido às sanções não podemos nos permitir cooperar com grandes empresas. Não haverá esse problema com os dirigíveis. Em primeiro lugar, a situação com os aviões não é tão ruim, porque os projetos estão em andamento, e todos sabem que tanto o projeto MS-21 quanto a empresa USGA, que agora está desenvolvendo muitos projetos de aviões, digamos, para a aviação local. Os preços dos bilhetes ainda não estão caindo. Os bilhetes não estão caindo porque esses aviões não existem. E o Superjet está sendo produzido ativamente. Mas como não sou especialista nessa área, que as pessoas que trabalham com isso expliquem tudo,
Minha pergunta provavelmente é se é possível criar um dirigível do zero até o final na Rússia, com especialistas russos e componentes russos. É possível e necessário. Talvez não tudo com a ajuda de especialistas russos, mas talvez não tudo com componentes russos, porque afinal será definitivamente necessária a ajuda de outros países, principalmente da China, porque parte, digamos, até mesmo os mesmos materiais de aeróstato, infelizmente ainda não são produzidos aqui, mas podem ser comprados na China, ou seja, tudo isso pode ser feito e na Rússia é possível, porque houve tentativas de criar uma produção de materiais de aeróstato modernos na Rússia, mas enfrentaram o problema de que a demanda é muito pequena, eles simplesmente não conseguiram se sustentar economicamente. Se houver uma demanda normal, então, digamos, para isso não são necessárias tecnologias super avançadas, são todas tecnologias compreensíveis e a produção de tais tecidos pode ser feita com popular. Você está se perguntando se é possível realizar todas essas atividades aqui conosco, aproveitando os recursos e suporte que oferecemos. Possível. Estão planejando isso? Como veem isso? É preciso começar do pequeno e ir gradualmente. Eu ainda não vou falar sobre nossos planos, porque isso será uma transmissão especial, separada, provavelmente um webinar separado. Eu ainda não sei. Eu espero que isso seja um podcast, porque nesse caso haverá minha participação. Isso será um podcast onde falaremos sobre nossos planos. Mas sim, estamos planejando, estamos trabalhando no projeto do primeiro dirigível da nossa linha. E espera-se que praticamente tudo isso seja nacional. Se algo não for nacional nos primeiros modelos, para não atrasarmos os prazos, será importado. Mas já na Síria será definitivamente nacional. Ou seja, podem ser utilizados alguns elementos apenas para a velocidade, para aumentar a rapidez, mas no futuro pensaremos em como substituí-los por nacionais. Saberemos como isso pode ser substituído de maneira ainda mais eficaz por nacionais e eficientes. Afinal, o dirigível, por um lado, é algo novo, mas por outro lado, não há tecnologias que não tenhamos. Porque tanto os tecidos quanto os plásticos, tudo isso é produzido aqui de alta qualidade, assim como os motores. A questão é que isso precisa ser combinado na proporção certa, para que seja otimizado exatamente para este aparelho. Para isso, é necessário apenas organizar a produção. E você sabe, na verdade, eu acho que para cada segundo espectador médio, a realização e o trabalho com dirigíveis em nosso país e no mundo parecia assim. A era do Zeppelin acabou e, de repente, estamos falando sobre eles. Mas, na verdade, como foi a trajetória do trabalho com dirigíveis? Você se dedica a isso a vida toda. É mais ou menos assim que isso é demandado, ou seja, realmente o presidente assinou um decreto, todos começam a se mover, a fazer algo, depois novamente começa alguma confusão, onde toda a atenção e todos os recursos são direcionados e novamente todos se esquecem dos dirigíveis. Ou seja, isso parece ser assim ou é um trabalho sistemático, pelo qual ouvimos ou não ouvimos sobre dirigíveis? Bem, é claro que é melhor que seja um trabalho sistemático, que não dependa da assinatura de alguns decretos, embora os decretos também ajudem muito na promoção disso. A aviação na União Soviética e na Rússia tem uma rica história. Infelizmente, não eram produtos em massa, eram produtos únicos, por isso poucas pessoas sabem sobre eles. Bem, vamos começar com a União Soviética, com o escritório de design de automação de Dolgoprudny. Aproximadamente desde 1983, trabalhei no projeto do dirigível 2DP. Ou seja, foram feitos 3 projetos, mas infelizmente o dirigível não foi construído. Por quê? Dinheiro? Na verdade não era nem por dinheiro, eu era um jovem especialista na época, ainda era engenheiro, talvez eu não soubesse muito, embora já estivesse participando ativamente desse projeto. Mas naquela época eu lidava com uma parte. Eu trabalhava com cargas, ou seja, após me formar, trabalhei no departamento de dinâmica e aerodinâmica e lidava com cargas, ou seja, eu calculava as cargas para as quais o dirigível deveria ser projetado. Eu era um jovem especialista, recém-formado. Foram feitos 3 projetos, 3 variantes de projeto. Por que não foi construído, não posso dizer.
que respondam aquelas pessoas que estavam à frente da empresa na época. É muito interessante por que e em que momento tudo para. Ou seja, para você, claro, o trabalho não acaba, mas não vemos dirigíveis no céu. Por qual razão? No final dos anos 90, eu tenho informações sobre um termoplano, para o qual o governo até alocou 18 milhões de dólares. Meus engenheiros idealizaram tudo, levantaram-no, ele caiu, apertaram as mãos e se dispersaram. Bem, digamos que não se pode ser imprudente. Ou seja, a técnica aeronáutica não perdoa erros. Foi planejado, novamente, em relação ao termoplano. Não tive envolvimento no projeto, então não vou dizer nada. Mas o que, pessoalmente, como especialista, de fato, realmente não gostei, é que eu realmente não gosto quando se entra no desconhecido, quando se inventam novas formas sem uma justificativa adequada. E de vez em quando surgem projetos de dirigíveis em forma de disco. Eu considero que isso é um caminho sem saída, porque essas construções em forma de disco são muito aerodinamicamente instáveis. Qualquer, digamos assim, rajada pode vir a virá-lo. É muito difícil garantir sua estabilidade. Portanto, eu sempre defendo o clássico, e se vamos nos aventurar a inventar algo que nunca existiu antes, devemos tratar isso com muito cuidado. Ou seja, deve haver um grande volume de pesquisas e, primeiro, deveria ter sido feito um termoplano de pequeno volume, testá-lo, entender todos os problemas, em vez de construir imediatamente esse enorme dirigível que deveria levantar essas dezenas de toneladas. Bom, a costeleta queimou mesmo meu bolso. Essa queimou meu bolso. 18 milhões de dólares. Eu não acho que foi exatamente isso que causou a perda financeira, mas realmente, ou seja, o que foi planejado era, claro, maravilhoso, mas as pessoas se aventuraram em algo que ainda era pouco pesquisado. Bem, mas como você diz, a forma em forma de cigarro já foi pesquisada, vocês já sabem sobre isso 1 milhão de vezes. Resta apenas reunir o dinheiro e fazer. Por que ainda não vemos dirigíveis no céu? Por que não vemos voando? Embora você diga que muitas vezes o problema não está no dinheiro. Dirigíveis voaram. Houve dirigíveis nos anos 90 da empresa Aerostática. Dirigíveis voaram nos anos 2000 e 2010 do Centro de Aeronáutica Avigur. Esses são projetos puramente russos. Mas não se espalhou em massa. Por quê? Bem, porque, digamos assim, para criar um dirigível, não basta construir um dirigível. É preciso criar toda uma indústria. E para isso, é necessário inventar tarefas que, mesmo nas etapas mais iniciais, justifiquem os investimentos que vão para a criação de toda uma indústria. Você tem agora uma compreensão de como tornar esse lançamento justificável? Portanto, é necessário buscar as aplicações mais rentáveis para este dirigível. A aplicação mais rentável para o dirigível, na minha opinião, é o turismo, porque nenhum frete, nenhum transportador pagará tanto pelo transporte de carga quanto um turista pagará do próprio bolso por um voo de 1 hora. Portanto, os primeiros dirigíveis, na minha opinião, que devem surgir, devem ser os turísticos. Depois, à medida que essa indústria se desenvolver de forma gradual e contínua, a produção de dirigíveis passará a ser em série, uma produção em massa e significativa. Só então será necessário pensar em transportes de maneira eficiente e sustentável. Porque, digamos assim, se formos falar sobre a economia como um todo, e, portanto, para transportar minério e ser competitivo com um trem, bem, simplesmente nunca será possível que um dirigível custe tão pouco a ponto de isso ser economicamente viável. Alguns tipos de carga o dirigível pode transportar, especialmente se for em uma área de difícil acesso. E lá, digamos assim, praticamente não há infraestrutura. Então sim, ele pode transportar operações únicas. Grandes cargas indivisíveis, elas estão presentes no mundo. Mesmo, digamos, a energia eólica moderna está se desenvolvendo tanto. Você sabe que agora os tamanhos dessas lâminas que são colocadas nos geradores eólicos mais potentes ultrapassam 100 metros de comprimento. E levar essa lâmina da fábrica, digamos assim, para o lugar onde o trem será montado, sim, há problemas. E em áreas montanhosas, por favor, transporte. É muito mais fácil quando você coloca no mar. Agora, o mar cresce porque em um navio você pode transportar tudo que quiser,
O que eu não gosto no transporte marítimo? Bem, na verdade, polui a água. O transporte marítimo polui a água. Assim, se for grande, estamos falando. É claro que você pode colocar algum tipo de barco elétrico, no sentido de motor elétrico, em um barco, em um lancha, mas não em algum tipo de carga. E que tal falarmos sobre como ele polui a água, com a emissão do motor a diesel, ou pelo que ele despeja do bordo? Com ambos? Bem, isso despeja produtos de excreção e precisa ser de alguma forma tratado. Se houver uma exigência para proibir o despejo, que tudo isso seja despejado de alguma forma no aeroporto e isso seja monitorado de forma clara, então espero que isso não aconteça. E os motores a diesel, simplesmente as exigências para motores a diesel, digamos, que estão nas cidades, são diferentes daquelas que estão nos navios, porque lá não há cidade, mas haverá emissão. Se for legalmente proibido usar motores a diesel poluentes e se as exigências para o combustível diesel usado nos navios forem elevadas, sim, isso encarece de forma significativa o transporte marítimo, mas será, além disso, de maneira mais sustentável e consideravelmente mais ecológico. Mas eu tenho a sensação de que os dirigíveis podem ser demandados nessa direção, substituindo esses... Sim, mas aqui é preciso abordar de um ângulo um pouco diferente. Veja, o mundo está tão interconectado, com um volume tão grande de tráfego entre continentes e países, que surge um problema nos portos. Um navio chegou, navegou pelo Atlântico em 4, 5, 6 dias, e depois fica 2 semanas esperando sua vez para entrar no porto. E para algumas cargas isso não importa, podem esperar, mas para outras é importante, não podem esperar, ou são perecíveis como bananas, tomates. Fica parado 2 semanas. O porto está sobrecarregado. Filas. A fila no porto é o ponto crítico do transporte marítimo atualmente. Por isso, há enormes investimentos na infraestrutura dos portos. Novos portos estão sendo construídos porque realmente os estreitos e portos são o ponto crítico, devido ao grande volume de transporte. E todos se deparam com isso. Agora, se você tentar fechar o canal de Suez por causa de algum conflito, haverá um colapso no comércio mundial? Se tudo é tão complicado com os estacionamentos para os navios, é fácil encontrar estacionamento para dirigíveis. E para o dirigível, ele não está atrelado à costa, pois, você entende, um navio não pode ir a qualquer lugar. Ele deve ir a um porto, e no porto deve haver a infraestrutura adequada. Mas o dirigível pode chegar a um ponto onde pode descarregar. Esses pontos podem estar em qualquer lugar. O mais importante para ele é um espaço vazio, que não esteja ocupado por ninguém. Diretamente em alguma fábrica que se tornou a contratante dessa carga, claro. Mas se for outro país, deve haver alguma alfândega, devem haver algumas verificações. Qual é o problema? Agora tudo isso está sendo resolvido, eu acho. É tudo uma questão de vontade, tudo pode ser resolvido. Um ponto de alfândega pode ser aberto em qualquer lugar, se houver tráfego suficiente para transporte, e eu acho que não há problemas nisso. Agora, em primeiro lugar, de alguma forma, todas as barreiras estão sendo gradualmente removidas no mundo, tudo está se globalizando, e não são questões técnicas, entende? São questões organizacionais. As questões organizacionais podem ser mais complicadas, mas não é complicado. As questões técnicas são mais difíceis de resolver, pois ao transportar cargas, deve haver aviação não tripulada. A aviação não tripulada ainda precisa provar que é segura. Já existem caminhões autônomos, táxis autônomos e robôs de entrega autônomos. Ainda assim, um dirigível que transporta 60 toneladas de carga é um dirigível com um corpo de 200 metros de comprimento. Ou 150, não posso dizer os números exatos. Mas é um aparelho muito grande, é um aparelho pesado. E é necessário provar que ele vai voar, que sua inteligência artificial não ficará louca, que ele sairá do ponto A e voltará ao A. Hackers que não vão invadir. Bem, é necessário que não haja, de forma alguma, possibilidade de hackers penetrar nesse ambiente. É interessante, pois um enorme número de pessoas se reúne para dar vida a este projeto, além dos engenheiros que trabalham nisso há 40 anos. Também são pessoas de profissionais dedicados e comprometidos com excelência que devem saber gerenciar. Pessoas que devem ser capazes de controlar remotamente a partir do solo. Onde tudo isso é ensinado? Nas nossas universidades.
e, digamos assim, deve ser estruturada, como eu chamo, uma árvore ou uma estrutura em 3 níveis, digamos assim, se imaginarmos uma árvore, há raízes, há um tronco, há galhos. Então, o que é a raiz? A raiz é a empresa que desenvolve e produz dirigíveis. Ela é a base de tudo. Existem poucas dessas empresas no mundo, por exemplo, no mundo da aviação. Todos conhecemos Airbus, Boeing, Irkut, aqui na Rússia, Superjet Sukhoi, são poucas. Portanto, os consumidores dos serviços dessas empresas são as companhias aéreas. São empresas que organizam a operação dessas aeronaves. Elas também devem ter pessoal treinado, devem ter os certificados necessários, as habilitações de voo, todos os especialistas devem ser certificados e elas organizam a operação segura. E há consumidores, organizações comerciais, que solicitam alguns serviços das companhias aéreas. São empresas de transporte, empresas de logística, que compram, não sei, voos, toneladas, de quilômetros. E todo esse fluxo financeiro deve ir das raízes para as folhas e das folhas de volta para as raízes, indo e voltando. Quando essa estrutura estiver estabelecida, uma indústria inteira, então isso funcionará de forma eficaz e será comercialmente viável. É necessário ter uma certa participação crítica de investimentos para construir toda essa estrutura. Por isso, eu digo que devemos começar pelas tarefas de maior margem, onde é mais fácil e mais barato fazer isso. E depois, quando isso se desenvolver, passar para outros níveis. Onde não é assim, estamos falando de um estado turístico. E isso é sua opinião ou é a opinião de todo o centro de inteligência do estado de nova geração? Essa é a minha opinião e espero que todos os outros especialistas me apoiem. Pronto para discutir com aqueles que pensam diferente? Discussões acaloradas. Claro, por qualquer motivo. Desde onde aplicar até qual número de rolamento usar. Entende? As discussões acontecem por qualquer motivo, porque as pessoas têm muitas opiniões. Eu acredito que as discussões são úteis, se não se transformarem em discussões por discutir. Porque nas discussões, claro, a verdade nasce se as pessoas a buscarem, se eles querem chegar juntos a uma solução correta, a mais otimizada. Você já tem toda essa bagagem de conhecimentos, bagagem de erros, bagagem de sucessos. Eu pensei que vocês já não teriam mais nada sobre o que discutir e se separar. A tecnologia não para, entende? Mesmo o dirigível AU-30, no qual participei ativamente, é um projeto de 2004. Já se passaram 20 anos. Tudo pode ser feito de forma diferente. Tudo pode ser feito melhor. Portanto, novas oportunidades surgem, novos materiais aparecem, novas ideias surgem. E claro, o fato de que agora a empresa nova quer construir novamente um dirigível, eu não apenas espero, eu acredito firmemente que faremos o suficiente, um grande passo com o dirigível AU-30. Quanto ao nome, vocês ainda não estão discutindo? Não, vamos lá. Por que devemos discutir sobre o nome? Bem, é claro, a velha verdade, como você nomeia o iate, como você nomeia o dirigível, assim ele navegará. Portanto, provavelmente deve haver um nome animado que nos estimule. O que vocês podem sugerir? Eu não vou sugerir. Eu anunciei um concurso e eu, a meu gosto, tenho o direito, que me foi concedido, de escolher o vencedor. Isso, claro, não é um guia de ação. Não significa que o primeiro dirigível deve ser nomeado exatamente assim. Mas eu gostei do nome. Por isso, o presente prometido irá para Sergi.x. Eu gosto muito de pioneiro, porque as pessoas que estão um pouco mais conectadas a mim do que aos dirigíveis de nova geração sabem que eu me dedico à música. Pioneiro é a nossa empresa de produtos acústicos. E além disso, pioneiro, bem, isso é o primeiro, faz sentido. Sim. Nos anos soviéticos, o slogan era: pioneiro é exemplo para todos. Que este dirigível seja exemplo para aeronautas e continue um novo caminho para a tecnologia aérea. Sergi.x, nós escreveremos nosso e-mail sob seu comentário e você, por favor, envie todos os seus contatos para nosso e-mail, para onde devemos enviar e qual o tamanho do presente. Enfim, estaremos em contato com você. E nós continuaremos. A conexão com Dmitry Duinov interessa a todos.
há muitos comentários. Pode haver um dirigível com um motor Slavianka? E, na verdade, vamos falar sobre quais motores podem estar nos dirigíveis. Bem, vamos começar pelo fato de que todos os dirigíveis que já foram construídos tinham em sua base motores de pistão. Eles também se desenvolveram e tiveram uma longa história. Motores de pistão aeronáuticos. Eu não conheço nenhum projeto de dirigível com motores a gás, e tal dirigível não foi construído. Portanto, todos os dirigíveis tinham motores de pistão, desde os muito antigos até os muito modernos atualmente, que estão sendo criados agora. E o dirigível que vamos criar agora também terá em sua base um motor de pistão aeronáutico. Mas isso não significa que os dirigíveis sempre voarão apenas com motores de pistão. Por quê? Ainda porque agora há uma tendência de descarbonização do transporte. E agora todos estão buscando maneiras, surgem startups, de como reduzir a pegada de carbono do transporte em geral. Todos conhecem os carros elétricos, mas sabem menos sobre os carros a hidrogênio, porque são menos comuns. Embora muitas empresas também os produzam, e eles também estão em circulação, até na Rússia temos empresas, bem, no sentido de que são importadas, não temos desenvolvedores locais, e por isso eu considero que, se já formos passar para a aviação, o dirigível é o primeiro candidato para o uso de um motor a hidrogênio. Ou seja, não há limitações de volume, as condições para armazenar hidrogênio a bordo da aeronave são muito mais favoráveis, mas isso ainda é uma questão do futuro. Vamos avançar nisso passo a passo, ou seja, os primeiros dirigíveis que vamos criar ainda terão motores de combustão interna, motores de pistão, mas estou firmemente convencido de que o primeiro veículo aéreo comercialmente bem-sucedido com motor a hidrogênio que voar será definitivamente um dirigível. E eu realmente gostaria que fosse absolutamente o meu dirigível. Portanto, estamos pensando nisso também, pensando que isso é possível. Ainda assim, o hidrogênio, novamente o retorno do hidrogênio a bordo da aeronave, após todas essas terríveis catástrofes, digamos assim, será necessário quebrar uma certa inércia de pensamento, ou seja, claro que, com os materiais modernos, os sensores modernos e os controles de vazamento, tudo isso será muito, muito mais seguro, mas essa segurança precisa ser, em primeiro lugar, garantida e, em segundo lugar, provada como segura. Porque qualquer aeronave não decola simplesmente assim, até que passe por um procedimento de certificação suficientemente complexo e trabalhoso. Ainda assim, como se diz, a história da aviação é escrita com sangue. Portanto, todas essas regras que foram estabelecidas não podem ser violadas, ou seja, elas não existem à toa. Tudo isso é sobre a segurança dos passageiros. Ou seja, novamente, eu também digo em tom de brincadeira que existem religiões antigas, não quero ofender ninguém. Existem religiões antigas e novas religiões técnicas. Assim, na aviação, a principal religião é a segurança, tudo deve ser seguro, e a segunda, em importância, é a economia de peso. Ou seja, é preciso economizar peso, porque quanto mais leve, mais economicamente eficiente. Portanto, a segurança em primeiro lugar e o hidrogênio a bordo, isso certamente será, isso vai levantar questões, mas precisamos pensar em como fazer isso de maneira que realmente passe por todos os processos e procedimentos de certificação. E aqui eu ainda acho que o dirigível movido a hidrogênio provavelmente não será de passageiros, mas sim de carga, pois será mais fácil provar isso de forma segura. E, digamos assim, os riscos são novamente menores, porque a perda de um dirigível, a perda de carga, isso é incomparável com a vida humana de forma mais eficiente. E claro, faremos absolutamente tudo para que não haja acidentes, nenhuma perda, mas, digamos assim, um dirigível de transporte com zero emissão de carbono, esse é o nosso futuro completamente e totalmente. Como podem ser aplicados os motores do U-9? Os motores do U-9 podem ser aplicados de forma muito direta e de maneira
efetiva e eficiente, porque, digamos assim, o hidrogênio será convertido em energia elétrica em dispositivos chamados geradores eletroquímicos. São dispositivos especiais nos quais o hidrogênio é queimado de maneira controlada, sem alta temperatura, e, portanto, a saída resulta em energia elétrica. Mas a energia elétrica não empurrará diretamente o dirigível para frente. Para isso, são necessários motores elétricos que girarão as hélices. Portanto, novamente, são necessários motores de alta potência, porque se estivermos construindo dirigíveis de transporte, ainda assim, são necessárias centenas de quilowatts. O próprio Duyunov contou que ele criou motores de potência. Ele me disse em uma conversa pessoal que o motor mais potente que ele projetou é de 30 megawatts, ou seja, é um motor colossal. E em segundo lugar, eles devem ter uma relação peso-potência muito alta para que possam ser aplicados a bordo da aeronave. Afinal, um motor assíncrono, digamos assim, um motor assíncrono comum, não pode ser instalado a bordo de uma aeronave porque é muito, muito pesado. Os motores modernos de ímãs permanentes, chamados de BLDC, já estão se aproximando do nível em que podem ser aplicados a bordo de uma aeronave. São motores bastante leves. Mas há grandes limitações na dissipação de calor e na potência unitária desse motor. Ou seja, os motores mais potentes que conheço até o momento, motores elétricos de aviação, são, na minha opinião, de 700 kW. Até agora, não ouvi falar de motores mais potentes sendo criados. Se o Sr. Duyunov pode criar motores de 1 megawatt, 1 megawatt e meio e 2 megawatts que sejam suficientemente eficientes em relação ao peso, então será simplesmente pegar e criar um dirigível a hidrogênio. Isso é o que é necessário, Bem, na medida do possível, provavelmente fizemos uma aula hoje, pelo menos uma técnica, os fundamentos. Aprendemos os fundamentos dos dirigíveis graças ao principal projetista de dirigíveis, Vadim Vassilievich Zubkevich. Muito obrigado por ter dialogado comigo hoje. Quanto eu aprendi hoje graças a você. Sabe, sobre dirigíveis pode-se falar infinitamente. Portanto, ainda há muito a ser contado. Podemos falar sobre novos projetos, sobre o que estamos trabalhando atualmente. Apenas não queremos nos adiantar um pouco. E quando estivermos prontos para apresentar algo ao público em geral, certamente falaremos sobre isso. Portanto, espero que este não seja nosso último encontro. Nós também esperamos isso. Obrigado. Dirigíveis de nova geração. Assistam-nos em todas as plataformas